restrição de propaganda de cigarro fez com que 33% da população brasileira deixasse de fumar. Educação. Mais de 65% dos candidatos do Enem estão isentos da taxa de inscrição. E na reportagem de hoje, você vai ver como funciona uma entidade que acolhe como se fosse uma casa crianças e adolescentes que estão afastados da família. O Notícias Suprem está no ar. 33% dos brasileiros deixaram de fumar depois que foram restringidas as propagandas de cigarros na TV e em outros veículos de comunicação. As informações são de uma pesquisa da Organização Pan-Americana da Saúde, que lançou uma campanha de alerta sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado nesta sexta-feira, dia 31 de maio. A pesquisa, feita entre 1989 e 2010, é baseada em um levantamento que reuniu 1.800 pessoas em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O estudo comprovou que a maioria da população é a favor de medidas ainda mais rigorosas contra o fumo. A CAESB foi escolhida a empresa do ano na categoria estadual pela revista Saneamento Ambiental, por causa dos índices máximos de tratamento de esgoto, abastecimento de água, além de investimentos. A CAESB fornece água potável a 98,1% da população do Distrito Federal. Já o esgotamento sanitário chega a 82,2% dos lares da região e 100% do material recolhido é tratado. Pense simples e haja. Essas são algumas das palavras-chave do indiano e diretor da Faculdade dos Pés Descalços, Banker Roy. Na última terça-feira, Brasília recebeu o idealizador dessa faculdade, que deu uma palestra falando como pequenas atitudes podem realmente modificar a vida de comunidades. Veja só. Uma maneira simples e diferente de ensinar. Essa é a proposta da Faculdade dos Pés Descalços, uma instituição de ensino indiana voltada para pessoas sem condições financeiras. A ideia é de Banker Roy, que resolveu aplicar o conhecimento adquirido ao longo da vida para ajudar comunidades carentes em Tilônia, uma vila com cerca de 2.000 habitantes. Na faculdade, os integrantes aprendem, por exemplo, a cozinhar e a produzir energia com equipamentos artesanais. E não existem diplomas ou certificados. O principal objetivo da instituição é que os serviços oferecidos ajudem a melhorar o convívio na sociedade. É o que explica o idealizador do centro. E nós não acreditamos que qualquer um que vem para essa faculdade deveria receber um certificado, porque o certificado é feito pela comunidade que você serve, não pela faculdade que você atendeu, que você foi. Então isso foi uma inovação completamente diferente que introduzimos nessa faculdade. Isso começamos 40 anos atrás. Outra característica desse sistema de ensino é que a faculdade não exige qualquer escolaridade dos alunos. Banker Roy conta que todos têm capacidade de aprender independente da formação profissional. Aonde que está escrito que apenas porque você não pode ler e escrever, você não pode ser um engenheiro, você não pode se tornar um arquiteto, você não pode se tornar um comunicador, você não pode se tornar um dentista? Aonde que está escrito isso? Estamos tentando desprovar tudo nessa faculdade para ver que o impossível é possível hoje. Atualmente, a Faculdade dos Pés Descalços está capacitando mulheres analfabetas e de mais idade para se tornarem engenheiras solares. O idealizador garante que o público feminino tem espaço garantido e uma atenção especial por parte do projeto. Nós dizemos que os homens não podem ser treinados. Os homens são inquietos, os homens são compulsivamente móveis e todos os homens querem um certificado. E o instante que você dá um homem certificado na vila, ele sai da vila procurar um emprego na cidade. Então por que a gente não treina só mulheres? E só avós? Então começamos a treinar mulheres na vila que nunca foram na escola nem na faculdade para ser engenheiros solares. Esses são os primeiros
engenheiros solares da Índia. Todas mulheres que nunca estiveram fora da vila, nunca foram para a escola, em faculdade, agora estão fazendo engenharia solar. Esse administrador, que fez questão de participar do evento, conta que achou interessante a proposta trazida pelo palestrante indiano. É uma experiência fantástica, principalmente para aquelas comunidades carentes que não têm ainda luz elétrica, e a invenção dele de estar trazendo a luz solar por um custo muito baixo e faz com que pessoas idosas que vão serem capacitadas lá na Índia e tragam isso para suas comunidades, fazendo com que cada dia que passa melhore, cada dia que passa a situação deles. Essa outra ouvinte diz que gostou do fato de Roy valorizar as pessoas analfabetas, que geralmente são excluídas da sociedade. É uma iniciativa muito boa e a parte de ver o analfabeto como algo que é para ser valorizado é muito interessante, porque normalmente não se vê muito, né? O analfabeto é aquele que está à margem, é aquele que não tem acesso. Na verdade, todas essas iniciativas são para os analfabetos, né? Ele pensa no sentido inverso, né, do que normalmente a gente pensa. Então você dá a oportunidade, você oportuniza para que essas pessoas desenvolvam um trabalho da mesma forma como faria um cientista, como faria um estudioso. A pessoa que é analfabeta, ela tem a mesma capacidade, não é porque ela não tem estudo que ela não consegue desenvolver um trabalho. Então, é uma iniciativa fantástica que acredito que deve servir de exemplo para todos nós. A vinda de Banker Roy foi uma das atrações do evento Educação e Empreendedorismo, que ocorreu em Brasília durante essa semana. A iniciativa foi aberta à população e contou com diversos palestrantes. O evento, realizado pelo Sebrae, acontece durante 3 dias e tem como proposta reunir educadores, reitores e empresários para falarem sobre empreendedorismo dentro do sistema educacional. Veja agora uma história, no mínimo, curiosa. Quem poderia imaginar que um leão pode ser amigo de um cachorro? Pois é exatamente isso que acontece em um zoológico de Wynnewood, no estado de Oklahoma, Estados Unidos. Lá, um leão de 5 anos de idade convive na mais santa paz com um cão da raça Dachshund. De acordo com o próprio zoológico, eles são tão próximos que o cachorrinho chega a lamber as presas do felino para limpar a região bucal. Tá aí a prova de que as diferenças podem se tornar só um detalhe quando existe amor. Mais de 65% dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estão isentos da taxa de inscrição. A isenção vale para estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas ou então que têm renda mensal per capita inferior a um salário mínimo e meio. O Enem vai ser aplicado nos dias 26 e 27 de outubro em todos os estados e no Distrito Federal. A nota pode ser usada para classificação no SISU e também para concorrer a vagas no ProUni. No Núcleo Bandeirante, uma casa que acolhe crianças e adolescentes sem família, faz de tudo para que essas vítimas vivam em um ambiente muito próximo de um lar. Eu estive lá e mostro como é que essa casa funciona. Dá só uma olhada. Crianças que foram abandonadas pela família ou retiradas desse convívio juridicamente por estarem em situação de risco têm a chance de ter uma infância um pouco mais digna no nosso lar. O abrigo, que existe desde 1974, trabalha com o conceito de casas-lares. São 5 unidades e cada uma tem a capacidade de atender até 10 acolhidos entre 0 e 17 anos, que vivem com o auxílio de 2 mães sociais. A ideia é reintegrá-los à família original quando for o caso ou encontrar pais adotivos. Os maiores são preparados para conseguir independência financeira quando chegarem à fase adulta. É claro que nós nunca seremos a família dela ou a mãe dela, né? Mas nós trabalhamos em conjunto, em equipe, para que o tempo que ela passa aqui seja um tempo feliz, seja um tempo em que ela possa ter lembranças positivas, né? Que ela possa ter festa de aniversário, que ela possa ter passeio, que ela possa ter amigos, que ela possa participar de uma festa junina, uma festa de Natal. Então, assim, tudo isso nós planejamos para que sejam mais perto da realidade de quem tem uma família possível.
O Nosso Lar tem capacidade para atender 40 pessoas, entre crianças e adolescentes. Hoje vivem aqui 35 e para cuidar de toda essa galera, a entidade conta com 40 funcionários e 12 voluntários. A presidente da instituição explica que a casa é mantida com o apoio da Comunhão Espírita e que a doutrina é passada às crianças por meio de valores sociais. De disciplina, honestidade, integridade, para fazer o próximo que gostaria que fizessem para eles, para que os limites, né? Que cada um tem o seu limite, ele não deve ultrapassar o limite dos outros, do respeito, essas coisas todas da vida cotidiana de todos nós, né? Bom, todos os anos o Nosso Lar promove uma festa junina beneficente. A de 2013 acontece no dia 2 de junho e a entrada é franca. A casa fica atrás da concessionária Brasília Motors e em frente à Candangolândia. Mais informações pelo telefone 3301-3244. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 0,6% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao último trimestre de 2012. A economia brasileira totalizou 1 trilhão e 100 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano. Na comparação com o primeiro trimestre de 2012, o PIB brasileiro teve crescimento de 1,9%. E no acumulado dos 12 meses, a economia apresentou um avanço de 1,2%. E no fim de semana tem atração para as crianças. O musical infantil educativo Meu Corpo Funciona Assim mostra aos pequenos, de forma divertida, a experiência de conhecer os órgãos do corpo e ainda reafirmar os valores humanos por meio de 10 canções interpretadas no palco. O espetáculo decifra ludicamente as funções da digestão, circulação, respiração, cérebro e outros órgãos e aparelhos do corpo humano. Em cartaz no Teatro Mapati, que fica na 707 Norte. As sessões acontecem sábado e domingo, às 3 horas da tarde. Bom, Notícia Surpreende hoje fica por aqui. Eu te espero na próxima edição. Até lá!